Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas alterações cardiovasculares causadas no envelhecimento, tá certo? Onde a gente dá início ao nosso sistema cardiovascular, né, o sistema circulatório humano, em que ele tem a responsabilidade pela circulação do sangue, onde tem a função de transportar os nutrientes e o oxigênio para todo o corpo, em que ele é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. E aí os vasos sanguíneos, eles constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuído por todo o corpo, né? E aí existem 3 tipos de vaso sanguíneo: as artérias, as veias e os vasos capilares. As artérias são vasos do sistema cardiovascular, né, por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para outras partes do nosso corpo. E aí a musculatura das artérias é espessa, formada por tecido muscular bastante elástico, onde permite dessa maneira que as paredes se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. Já nas veias, são vasos do sistema cardiovascular que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. E aí sua parede é mais fina do que as artérias e, portanto, o transporte do sangue se torna mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o retorno ao coração, né? Então, é importante destacar que a maior parte das veias transportadas transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônicos, e as veias pulmonares transportam o sangue arterial oxigenado, né, dos pulmões para o coração. Nos vasos capilares, são ramificações microscópicas de artérias e veias que elas integram o sistema cardiovascular e aí formam uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. As paredes, elas são constituídas por uma camada finíssima de células, né, que permite a troca de substâncias, como os nutrientes, o oxigênio, o gás carbônico, do sangue para as células e assim vice-versa. O coração, ele é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, né, entre os pulmões, e aí possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. E aí a pulsação do sistema cardiovascular ela é observada a cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando o sangue para as artérias ou a cada batida do coração. E aí, por conta dessa movimentação de pulsação, onde a gente também chama de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Então, se torna importante destacar que o coração é um órgão que funciona em ritmo constante, e aí as irregularidades no seu ritmo indicam um mau funcionamento do coração, caracterizada por arritmias cardíacas. As arritmias ela pode se manifestar por palpitações, dificuldade respiratória, dor no peito, tonturas e desmaios, tá certo? Na hipertensão arterial, onde ela é uma doença cardiovascular, né, que ocorre quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. E aí, a pressão arterial, onde a pressão arterial diastólica é menor ou igual a 90 milímetros de mercúrio. A pressão arterial sistólica é a pressão exercida pelo sangue na artéria durante a sístole, ou seja, quando o músculo cardíaco se contrai. E a pressão arterial diastólica é a pressão exercida pelo sangue na diástole, né? Ou seja, durante o relaxamento do músculo cardíaco. E aí no Brasil estima-se que 25% da população seja hipertensa. A hipertensão é um fator de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares, como o infarto e acidentes vasculares cerebral. E aí a gente tem algumas complicações da hipertensão, onde pode estar ocasionando lesão vascular, modificações na geometria das artérias, a diminuição dos canais, do espessamento, né, das paredes até ocorrer a sua ruptura. O coração pode ficar hipertrofiado, né? E aí pode ocasionar um infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca congênita. Os rins pode ocorrer uma hipertensão intraglomerular, que pode levar à insuficiência renal.
No cérebro pode ocasionar uma trombose, hemorragias ou aneurisma. E aí a gente tem os tratamentos e prevenções da hipertensão, onde a hipertensão arterial não tem cura, mas pode ser controlada através de medicamentos específicos. E aí, além disso, para a prevenção é fundamental adotar mudanças de vida no estilo de vida, né? Como a perda de peso, manter o peso adequado, a diminuição do consumo de sal, a prática de exercício físico, a parte de quem é fumante, parar de fumar ou começar a diminuir até em que a pessoa chegue ao não fumar mais, evitar estresse, o consumo de bebidas alcoólicas ser moderado, evitar alimentos gordurosos, controlar a diabetes. E aí a gente tem alguns sintomas da hipertensão, como vocês estão vendo aqui no slide, as dores no peito, a dor de cabeça, tontura, o zumbido no ouvido, a fraqueza, a visão embaçada e pode ocasionar também o sangramento nasal. E aí a gente tem algumas causas da hipertensão, como tabagismo, a obesidade, o estresse, o consumo de sal em excesso, alto nível de colesterol, a questão da diabetes, o sedentarismo, por isso que a parte do tratamento é na prática de exercícios. Eu coloquei uma classificação para vocês, onde vocês podem estar ficando informados sobre a pressão normal, um pré-hipertenso, onde a pessoa já está numa hipertensão em estágio 1 e 2, então essa tabelazinha dá para vocês ter uma noção de mais ou menos como identificar o nível de hipertensão do paciente. Lembrando que quando a gente quer ficar informado se o paciente é hipertenso ou não, a gente faz um mapeamento. E aí esse mapeamento ocorre como? A gente passa 7 dias verificando a pressão do paciente, de manhã e tarde e noite, se possível, se não, só de manhã e de tarde. E aí quando completar os 7 dias, a gente encaminha ele para uma consulta para poder estar vendo como é que ficou os valores dessa pressão do paciente. E aí a gente consegue identificar se ele é hipertenso, qual o estágio de hipertensão dele, tá certo? A gente tem as arritmias cardíacas também, né? Que tem o problema de saúde, pode sentir um desconforto. E aí as arritmias cardíacas aquelas alterações de batimentos irregulares, né? Então, ela pode estar aquela palpitação. Então, as arritmias as alterações do batimento cardíaco. E aí, esse problema de saúde, ele pode sentir um desconforto, né? Na mudança, ou ter a sensação de falta de ar ou interrupção desses batimentos. E aí, a arritmia pode ser sentida no tórax, na garganta ou no pescoço, tá certo? As arritmias, elas podem ser benignas, que causam apenas um desconforto, ou malignas, com alto risco de morte súbita. E aí a doença pode fazer com que o coração não consiga bombear sangue suficiente para poder suprir as necessidades do corpo. E aí com isso vai causar um infarto. As arritmias mais comuns é a fibrilação atrial. Ela ocorre devido ao ritmo irregular proveniente dos átrios, né? Que mandam estímulos de forma desorganizada e rápida. E aí, como resultado, há um ritmo irregular que pode fazer com que o sangue não circule como deveria. E aí, podendo assim gerar a formação de um trombo. O problema de saúde aumenta com o avanço da idade. E aí, como é que funciona o coração? Para realizar a irrigação sanguínea, o coração ele precisa de energia que vem das artérias coronárias, e aí os batimentos ocorrem de forma organizada por meio de um impulso elétrico, fazendo com que a contração do músculo seja efetiva, né, para poder bombear o sangue para o corpo e para os pulmões. E aí qualquer alteração que cause o funcionamento elétrico inadequado do sistema de condução ocasiona essas arritmias cardíacas, tá certo? E aí a gente tem os sintomas, que é a falta de ar, a dor no peito, excesso de suor, sentir o coração lento ou acelerado, desmaio súbito, as palpitações, a tontura, a ansiedade e a palidez.
E a gente tem como prevenção a parte da nutrição, o consumo excessivo do café, o chocolate, os refrigerantes, bebidas alcoólicas está diretamente ligado ao sistema nervoso e ao coração. Então, para quem já sofre arritmia, o coração pode gerar batimentos mais rápidos e aí, por isso, a bebida não é indicada para quem sofre da doença. Em alguns casos, é liberado o consumo de um copo, cerca de 300 ml de cafeína por dia. Para quem quer perder peso, a dica é não se basear pelas dietas da moda, para poder não ocasionar aquele efeito milagroso. E aí os alimentos que contêm ômega 3 e ômega 6 são indicados, na prevenção de arritmia e podem ser ingeridos no cardápio no dia a dia, como as nozes, as castanhas, o milho, a soja, o peixe, é onde a gente encontra essas propriedades, tá certo? Aqui a gente tem também a insuficiência cardíaca, também chamada de insuficiência cardíaca congênita. É uma doença no qual o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para o resto do corpo e aí não consegue suprir suas necessidades. A gente tem a insuficiência cardíaca sistólica e a diastólica. A insuficiência cardíaca sistólica ela ocorre quando o músculo cardíaco não consegue bombear ou ejetar o sangue para fora do coração adequadamente. Já na insuficiência cardíaca diastólica, os músculos do coração eles ficam rígidos e não se enchem de sangue facilmente. Então tem essa diferença entre a sistólica e a diastólica. E a gente tem as causas, como o funcionamento do bombeamento do coração está comprometida, o sangue pode retornar a outras várias áreas do corpo e aí pode ir se acumulando, por exemplo, nos pulmões, no fígado, no trato gastrointestinal, nos braços e nas pernas. Daí o nome dado à doença, insuficiência cardíaca congênita. Com isso, a falta de oxigênio e nutrientes para os órgãos, onde houve esse acúmulo de sangue, prejudica e reduz a capacidade de trabalhar adequadamente. E aí, no Brasil, a causa mais comum de insuficiência cardíaca é a doença arterial coronariana, no qual temos um estreitamento do vaso coronariano, que são responsáveis por levar o oxigênio ao músculo cardíaco pela presença de placas de gordura e podendo levar a uma isquemia ou um infarto, tá certo? E aí ela tem várias causas, a insuficiência cardíaca, podendo ser a pressão alta, a hipertensão, as doenças arteriais coronarianas, ataque cardíaco anterior, o infarto do miocárdio, diabetes, miocardite, que é a infecção do coração, doenças cardíacas congênitas, onde tem essa condição desde o nascimento, então pode estar ocasionando tudo isso. Nos sintomas, os sintomas da insuficiência cardíaca, elas não são sempre óbvios. Algumas pessoas em fase muito inicial da insuficiência cardíaca podem não ter sintoma algum, mas outras podem ignorar sintomas como cansaço, a falta de ar, considerando sinais de envelhecimento, que é o normal. Então, o paciente pode apresentar isso e pensar que não é nada demais. Às vezes, no entanto, os sintomas de insuficiência cardíaca são mais evidentes por conta da incapacidade do coração de bombear o sangue, de forma eficiente para fornecer aos seus órgãos, como os rins e o cérebro. E aí tem uma série de sintomas, como a falta de ar, o inchaço de pés e perna, a falta de energia, a sensação de cansaço, a dificuldade de dormir à noite devido a problemas respiratórios, a confusão, a memória prejudicada, o aumento da micção durante a noite, o abdômen inchado ou mole, a perda de apetite. Então, tudo isso são alguns sintomas que podem estar aparecendo. Nos fatores de risco, algumas pessoas têm uma probabilidade, entre outras, de desenvolver essa insuficiência cardíaca. Ninguém pode prever com certeza, quem irá desenvolver, mas pode estar ciente dos fatores de risco e conseguir identificar para poder fazer o tratamento precoce. E aí, alguns fatores de risco para insuficiência cardíaca pode ser a hipertensão, os ataques cardíacos, o infarto do miocárdio,
o aumento do coração, né, a cardiomiopatia, histórico familiar de doenças cardíacas e quem tem diabetes. No tratamento de insuficiência cardíaca, os tipos de tratamento a ser indicado devem ser individualizados para cada paciente. E aí dependerá de alguns fatores, como a causa da insuficiência cardíaca, os sintomas, as complicações clínicas apresentadas pelo paciente e o estágio da doença. E aí o tratamento no geral ao paciente deve ser restrito ao uso de sal, a ingestão de líquidos e a perda de peso. Não poderá ingerir gorduras e frituras. E aí tem o tratamento medicamentoso, né, que avançou muito nos últimos anos e tem a possibilidade de diminuição dos sintomas, o aumento da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes. Então, serão utilizados antihipertensos, né, no controle da pressão arterial, os diuréticos para diminuir o inchaço das pernas e o líquido no pulmão, e as medicações que diminuem as descargas de adrenalina, né, encontrado no paciente. Nos diagnósticos de insuficiência cardíaca, a maioria das vezes é baseado na história clínica do paciente, né, na sintomatologia e no exame físico. E aí os exames laboratoriais e de imagem serão complementares na parte do diagnóstico e ajudará no tratamento seguinte para o paciente. Nos exames, a gente tem o eletrocardiograma, que possibilita a identificação e alteração de sobrecarga, né, ou dilatação do músculo cardíaco e a presença de arritmias. Temos o raio-x do tórax, né, que avalia o tamanho do coração, a presença de líquido no pulmão e a presença de infecções associadas. Tem o ecocardiograma, que avalia o músculo cardíaco, a função do coração e as válvulas cardíacas. Temos a parte também da ressonância cardíaca, né, que calcula a função do coração, o tamanho das câmaras cardíacas, a presença de infarto, a fibrose no músculo e ajuda nos diagnósticos das causas dessa patologia. Então, esses exames de imagem, eles nos ajudam a conseguir identificar e fazer o diagnóstico dessa doença. E aí eu trouxe a questão dos AVCs para vocês, né? Que é o entupimento ou rompimento dos vasos que leva o sangue ao cérebro, provocando a paralisia da região afetada no cérebro, tá certo? E aí o AVC hemorrágico, ele é um derrame com rompimento de vaso cerebral, onde ocorre um sangramento, né? A hemorragia em alguns pontos do sistema nervoso. E aí a hemorragia, ela pode acontecer no interior do tecido cerebral, que é mais comum e é responsável por 15% de todos os casos de AVC. Contudo, o sangramento também pode ocorrer pela parte superficial cerebral, entre o cérebro e a meninge, conhecido como AVC hemorrágico subaracnoide. Quase que não sai o nome. E aí, apesar do AVC hemorrágico não ser tão comum quanto o isquêmico, pode causar mortes mais frequentes do que os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. E aí eu coloquei essa imagenzinha que vocês conseguem identificar os sintomas, a frequência e a definição de cada AVC, tá certo? No AVC isquêmico, ele é um derrame, né, com a obstrução da artéria, impedindo a passagem do oxigênio para as células cerebrais, e aí elas acabam morrendo. E aí essas condições é chamada de isquemia cardíaca. A obstrução da artéria pode ocorrer por um trombo, que é um coágulo de sangue que se forma na parede do vaso sanguíneo, ou por um êmbolo, né, que nada mais é o trombo que se desloca pela corrente sanguínea até ficar preso em um vaso sanguíneo menor que sua extensão. E aí a gente tem os sintomas do AVC, que são a diminuição, a perda súbita da força na face, o braço, pernas de um lado, alteração súbita da sensibilidade ou sensação de formigamento na face, no braço ou na perna de um lado, a perda súbita da visão de um olho ou nos dois olhos, alteração aguda na fala, incluindo a dificuldade de articular, expressar ou compreender a linguagem, a dor de cabeça súbita e intensa, né, sem causa aparente, a instabilidade, a vertigem súbita e intensa e o desequilíbrio
estando associada às náuseas e aos vômitos. E aí, nos diagnósticos do AVC, a gente tem a parte do primeiros socorros, né? Que você pode desconfiar que uma pessoa está tendo AVC numa escala pré-hospitalar de AVC, então deverá ser aplicada para poder reconhecer os sinais mais frequentes. Caso o paciente não esteja com um quadro claro, né? E a gente tem 3 itens a seguir. A parte da face, em onde o socorrista pedirá para que o paciente dê um sorriso para poder verificar se há um desvio na boca. A parte da força, ele pedirá para que o paciente levante os 2 braços e aí a gente tem a possibilidade de ver se um deles cai por falta dessa força. E o falar, a gente solicita para o paciente dizer uma frase curta, como por exemplo, o céu é azul, para verificar se não há alguma alteração, se ele consegue repetir a frase normalmente. E aí esses 3 pontos a gente consegue identificar se está acontecendo um AVC hemorrágico, tá certo? É isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada!